Pessoal, então dando continuidade no PET 1, semana 4, agora a gente vai falar da trigonometria no triângulo retângulo. Bom, o triângulo retângulo, como vocês já sabem, é aquele triângulo que tem um ângulo reto, que é o ângulo de 90 graus. O lado oposto a esse triângulo é a nossa hipotenusa, e os demais lados são os catetos desse triângulo. Bom, as relações trigonométricas do triângulo retângulo são as funções seno, cosseno e tangente, que a gente vai caracterizar dessa forma aqui. Bom, a gente sabe que esse triângulo retângulo, ele tem esse ângulo de 90 graus. Então, a gente vai aplicar essas nossas relações trigonométricas nos ângulos que não é o ângulo de 90 graus. Então, a gente sempre vai ter dois ângulos nesse triângulo, na qual a gente vai poder aplicar essas regrinhas aqui. Bom, o que é o seno de um triângulo, seno, né, de um ângulo aplicado aqui no triângulo retângulo? Bom, vamos supor que a gente tem esse ângulo θ aqui, de vermelho, né? E o exercício, ele te deu a medida desse ângulo e te deu também o cateto oposto. E você quer calcular a hipotenusa. Então, a gente sabe que o nosso seno de θ é o nosso cateto oposto sobre a nossa hipotenusa. Se o exercício te deu o ângulo e o cateto oposto, você vai usar o seno. Por quê? Porque a gente sabe quem é o seno do ângulo e quem é o cateto oposto. Você faz a multiplicação cruzada e acha o valor da hipotenusa. Então, o seno do ângulo é sempre o cateto oposto, a medida do cateto oposto, dividido pela hipotenusa. O cosseno desse ângulo é o cateto adjacente, dividido pela hipotenusa. E a tangente desse ângulo é quando você não tem a medida da hipotenusa. Aí você vai fazer o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. O cateto adjacente, ele costuma causar um pouquinho de dúvida, tá? Mas não é tão difícil, não. Ó, vamos supor, você tem esse ângulo aqui de vermelhinho, né? O cateto oposto é sempre o que está na frente dele. E o que está na frente do ângulo de 90 graus é sempre a hipotenusa. Então, o lado que sobrar é o cateto adjacente. Tá? Então, se o exercício te der o cateto oposto ao ângulo e o ângulo, você consegue calcular a hipotenusa através do seno. Se o exercício te der o cateto adjacente e o ângulo, você consegue calcular a hipotenusa usando o cosseno. E se o exercício não te der a hipotenusa, aí você sabe que você tem que usar a tangente, que aí você tem que usar o cateto oposto sobre o cateto adjacente, tá? E quem é o seno, o cosseno e a tangente de um ângulo? Bom, isso vocês não vão precisar decorar, tá? Geralmente o exercício dá essa medida aqui do seno, do cosseno e da tangente do ângulo. E se ele não te der, você pode calcular na calculadora também, tá? Esses ângulos que eu coloquei aqui, de 30, 45 e 60 graus, esses são os ângulos fundamentais, são os ângulos mais usados. Tá? Isso aqui, com o tempo, vocês vão memorizar de tanto que vocês vão usar essa tabelinha aqui. Tá? Mas pode ser que o exercício te dê outro ângulo também. Então, o seno de um ângulo é o cateto oposto sobre a hipotenusa, o cosseno é o cateto adjacente sobre a hipotenusa e a tangente é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Isso também vocês vão memorizar com o tempo, que vocês vão usar muito. Então, coloquei um exercício aqui, né, para a gente resolver. Não coloquei o enunciado, mas o enunciado está pedindo para a gente calcular essa medida aqui, ó, o lado A. Bom, o exercício ele te deu esses dois ângulos aqui, 60 e 45 graus. Te deu essa medida aqui de A a B, que é 50 metros. Essa medida de B a C eu chamei de x, e a medida de A até C seria 50 mais x. Tá? Então, eu dividi essa figura em dois triângulos. Esses dois triângulos são triângulos retângulos. Em cada um deles, eu tenho um ângulo. Tá? Então, como eu não tenho a hipotenusa aqui, eu vou usar a tangente. Tá? Lembrando que eu quero calcular quem é o valor de A. Porém, quando a gente fizer a tangente desse ângulo, ó, que seria tangente de 60 é igual ao cateto oposto sobre o cateto adjacente. A sobre x.
A tangente de 60 é raiz de 3, vai ficar raiz de 3, que é igual a sobre x. Porém, eu quero descobrir quem é a. A, nesse caso aqui, multiplicando cruzado, vai ficar igual a raiz de 3 vezes x. Ops, porém, eu tenho a em função de outra variável. Então, eu tenho que descobrir primeiro quem é x para depois achar o valor de a. Usando o mesmo raciocínio nesse outro triângulo, a gente vai aplicar a tangente nesse ângulo aqui. Então, ficaria tangente de 45, que é igual ao cateto oposto, sobre o cateto adjacente. Então, ficou a sobre 50 mais x. Tangente de 45 é 1. Então, ficou 1 igual a sobre 50 mais x. Fazendo a multiplicação cruzada, eu achei outra relação de a em função de x. Ora, se a é igual a isso e a é igual a isso, eu posso igualar isso a isso, né? Então, fazendo raiz de 3 vezes x, que é igual a 50 mais x, eu tenho que isolar o valor de x. Então, eu trouxe esse x aqui, para cá negativo e deixei o 50 do outro lado. Isolando o valor de x aqui, eu vou ter x que multiplica a raiz de 3 menos 1, que é igual a 50, logo x, aqui, essa parte aqui está multiplicando, vem para cá dividindo, vai ficar 50 sobre raiz de 3 menos 1. Pessoal, esse cálculo aqui de x, ele não está errado, está certinho numericamente. Entretanto, se vocês não fizerem a racionalização dessa fração, vocês não vão conseguir achar o resultado que está lá no gabarito, tá? Então, tem problema deixar assim? Não, não tem problema, tá certo. Porém, vocês não vão achar a resposta do gabarito, tá? O que é racionalizar? Racionalizar é tirar a raiz quadrada do denominador, tá? Nesse caso aqui, para vocês tirarem a raiz do denominador, a gente tem que multiplicar pelo conjugado em cima e embaixo. Tá? Então, fazendo a multiplicação em cima, vai ficar assim. A multiplicação na parte de baixo já vai virar produto notável, né? Então, ficaria o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo, que ficaria 3 menos 1. Isso aqui é 2. Aqui eu já fiz a divisão direto de 50 por 2, que deu 25. Fazendo essa multiplicação aqui, a gente acha que x é igual a 25 raiz de 3 mais 25. Substituindo lá agora naquela equaçãozinha que a gente achou para a, pode substituir tanto nessa quanto nessa. Eu peguei essa de baixo aqui, que ela é mais fácil. Então, ficaria a igual a 50 mais x, só que x é isso, né? Então, ficaria 50 mais 25 raiz de 3 mais 25, que é igual a 25 raiz de 3 mais 75.